Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Hi. Estamos aqui em mais uma aula de Swami Paramarthananda sobre a Mundaka Upanishad. A Mundaka Upanishad começa quando um Karma Yogi reconhecido procura o professor Anguirás com uma pergunta bastante hábil, o que mostra a qualificação dele. O que é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo o demais conhecido? Anguirás, então, arruma a pergunta dele, situa a pergunta dele. Diz assim: olha, Shaunaka, você está procurando aqui é o conhecimento superior. Tudo que você fez até agora, inclusive suas práticas de Karma Yoga e alguma Upasana Yoga, é tudo considerado conhecimento inferior, são conhecimentos transacionais. Então, eu vou te conduzir agora pela causa do mundo, e a gente vai tratar como causa do mundo, até que você não enxergue mais diferença entre você e essa causa, que é a ideia de Aham Brahmasmi. Eu sou Brahman, né? A essência última do mundo, a única realidade, o único e somente o único cuja existência é absolutamente independente de qualquer outro fator, por isso que ele é o único, né? Então, ele é ilimitado também. A gente estava examinando aqui o verso número 2 dessa segunda sessão do capítulo 2. E esse verso aqui, ele é um verso que desconcerta a mente, né? Este que brilha, né? Brahman, ele está querendo dizer você mesmo. Este que é o menor dos menores, né? No qual todos os mundos e seus habitantes. Como é que eu escrevi isso aqui? Deixa eu ver. Este que é brilhante, que é mais sutil que o sutil, e no qual se encontram os mundos e seus habitantes, é o imperecível Brahman. Ele é o prana, a fala-mente. Só ele é a realidade, ele é ilimitado, ele não tem um outro que o limite, né? Porque quando você tem dois objetos, duas coisas, naturalmente um é limitado pelo existir do outro e vice-versa. Então, só ele é a realidade, é o eterno, é aquilo a ser atingido. Aí, no final, o verso termina com uma exortação ao aluno: atinja-o, ó adorável Shaunaka. Então, vamos ver aqui. Então, a gente está examinando essa primeira linha desse verso, né? Que fala justamente essas construções um pouco desconcertantes para a mente. Ele é mais sutil que o sutil, né? É imperecível, é aquele onde estão todos os mundos. Então, como é que ele vai? Olha, é Ishvara somente, porque ele é o único, que aparece como o mundo. Quando eu digo todos os mundos se encontram ali, você deve ter muito cuidado. É aquela coisa de saber usar os exemplos dados pelo Vedanta, né? São analogias que o Vedanta usa para acostumar a minha mente com aquilo que não é um objeto, né? Então, usa o quê? Usam essas figuras do dia a dia. Todos os mundos se encontram ali. Vamos lá, vamos ver o que o Swami fala sobre isso. Não é como se você dissesse o clipe está ali na mesa. Quando eu digo isso, há duas coisas. Quais são essas duas coisas? O clipe está lá e a mesa está lá. Quando se diz o mundo está em Ishvara, você não deve pensar que o mundo é como o clipe e que Ishvara é como a mesa, ou que o mundo é uma coisa e Ishvara é outra coisa, já que os dois estão lá, né? Os dois estão existindo.
Você não deve ver assim. O exemplo não deve ser o exemplo do clipe. Vamos mudar esse exemplo. Qual é o exemplo que se deve levar em conta? Essa é uma analogia bastante clássica. Tal como as ondas existem na água, os mundos existem em Ishvara, né? Tal como as ondas existem nas águas de onde elas vêm, os mundos existem em Ishvara. Tanto a onda quanto a própria água na qual elas se formam é feito fundamentalmente o quê? De água. E, através deste exemplo, qual é a ideia que se compreende? As ondas estão na água, mas as ondas não existem separadas da água, porque as ondas não são nada além de uma forma. Só isso. As ondas não são uma substância à parte da água, né? Então, elas aparecem na água, mas a essência das ondas é a mesma da água. Essa é exatamente a ideia do mundo Ishvara, né? O mundo aparece em Ishvara, o mundo aparece em Brahman. Porém, a essência de Brahman e do mundo é exatamente a mesma: ser consciência. E, através deste exemplo, qual é a ideia que se compreende? As ondas estão na água, mas as ondas não existem separadas da água, porque as ondas não são nada além de uma forma que a água tomou, de um namarupa que a água tomou. Elas não são uma substância à parte. Da mesma forma, e quão profundo é isso? Todos os 14 lokas, né, aqueles céus imundos dos quais se fala nos Vedas, todos os 14 lokas estarem na consciência, significa que os 14 lokas são como ondas na consciência, são como ondas no mar da consciência. Isso significa que esses 14 lokas são nomes e formas. Nomes e formas, né? Vocês lembram lá do primeiro capítulo, onde Angiras deixa isso muito claro para Shaunaka, né, o estudante. Ele diz: você pode querer o mundo celestial, maravilhoso, mas não se esqueça que a sua estadia nesse mundo e esses próprios mundos, eles têm as mesmas características de Namarupa. Eles são transitórios. Então, uma hora, sua própria estadia, que é transitória ali, vai terminar. E você vai parar onde? Você vai parar num microapartamento em Chennai, diante de um rio poluído, filho de uma mãe dura, pobre. Então, muito cuidado com essas promessas que são, né, efetivadas quando o indivíduo tem um bom karma. Tudo bem, ele vai para o Namarupa, para o Loka superior, né? Mas a estadia lá termina, tudo é transitório, está se tratando tudo de nome e forma, e ele volta para onde o Parabda Karma dele estiver apontando. Então, isso significa que mesmo esses 14 lokas, né, mesmo o céu mais sublime, né? Esses 14 loucas todos são nome e forma. E que esses nomes e formas, esses mundos todos, não existem separados de Ishvara. A substância deles é o próprio Ishvara, né? Aí vem alguém e comenta assim, mas como é que Ishvara pode formar o mundo, né? Isso ocorre através de um poder delusório chamado Maya, né? Ishvara gera o mundo sem ser afetado por isso. Então, isso não é uma modificação em Ishvara. Tal é o poder de Maya, né? Portanto, não é que Ishvara e o mundo existam. É Ishvara somente que aparece como o mundo, assim como é somente a água que aparece como as ondas. Se você olhar pelo fundamento último da substância de um oceano e das ondas formadas nele, não é que as ondas existam em si, elas existem única e exclusivamente por causa do oceano. Ambas, a onda e as águas do oceano, são constituídos de H2O, né? A essência mesma. A onda é uma aparição. Através desses exemplos do cotidiano, é que o Vedanta constrói a noção de que esse mundo é meramente uma sobreposição em algo que, na verdade, não é um algo, é o próprio mundo, né? Essa é a ideia da sobreposição. O mundo aparece como uma sobreposição em Ishvara,
assim como as ondas aparecem como uma sobreposição no oceano. Por que uma sobreposição? Porque elas voltam para o oceano, elas se dissolvem no oceano e você não sabe mais onde é que estava aquela onda que você estava vendo, né? Então, qual é a natureza última do oceano e das ondas? É a mesma, é água, né? A mesma coisa, qual é a natureza última de Ishvara e o mundo? É o próprio Ishvara, né? Assim, Lokaha é como as ondas na água, né? Esses mundos, eles são como as ondas na água. Essa palavra Nihitaha se refere não somente a todos os 14 lokas, que são namarupas em Ishvara. Lokinashya quer dizer todos os seres vivos nesses 14 lokas, são os mundos e o pacote total deles de seres sencientes. E por seres vivos, entenda-se também todos os seus corpos e mentes. É o que interessa aqui para a gente, porque o que a gente está lidando basicamente é com a nossa mente. Então, isso aqui é Namarupa. O que ele está querendo dizer? O que é esse corpo com o qual eu me identifico? Só Namarupa. E a mente? Também Namarupa. Qual é a forma da mente? A mente adquire várias formas. A mente adquire a forma da preocupação, a forma de objetos, a forma da apreensão, né, dos gostos, dos desgostos. Então, tudo nome e forma. O corpo não é uma coisa e a mente também não é uma coisa. Olha só, isso aqui é importante a beça para Vedanta, tá? O que nós chamamos de coisas, objetos, são meramente sobreposições em Ishvara, em Brahman, exatamente como as ondas são meramente sobreposições na água, né? São aparências, digamos, são aparições, às vezes até esse termo é melhor. São aparições que nem fantasmas, aparecendo em cima da sua própria natureza e ali tomando uma forma devido a um poder que é indefinível, que é o poder de Maya. É o poder que é responsável pelos nomes e formas, tá? A mente também não é uma coisa. O que é o corpo e a mente? Eles são, sim, apenas namarupa estampados na consciência, somente. É o que quer dizer essa palavra em sânscrito, lokinastya. Esse termo que o Swami usou é muito interessante, estampados. Imagina uma camisa feita de fios, naturalmente. Em cima delas, você coloca uma impressão, né? Meramente uma imagem ali, que não tem substância própria. A substância dela são os próprios fios, né? Então, do que se constitui aquela imagem que está lá na camiseta? Da mesma coisa que a camiseta de fios. Só que a eles estão sobrepostos imagens, tá? Esse Karanishvara está em todo lugar. É o que quer dizer essa frase aqui. Está datada Aksharam Brahma. Se a gente for procurar as palavras, esse estado, que é um pronome demonstrativo, está se referindo a Karanishvara. Ishvara é visto como a causa do mundo, tá? Esse Ishvara como a causa do mundo, ele é o próprio imperecível, é aquele que não termina, é o Nityam, Nityan, aquele que não tem fim, aquele que não tem começo. O que se depreende disso? Que o imperecível não está dentro da dimensão espaço-temporal. O espaço-temporal é o quê? É também um Namarupa que aparece dentro de Ishvara, aparece dentro de Ishvara, tendo a própria essência de Ishvara. Tá? Então, Aksharan significa o que? O imperecível, Nityan. A gente não pode esquecer o que o Swami está batendo o tempo todo. Eka Sara Nitya Satyam. É o único, é a essência, é o imperecível e é a verdade, porque a sua existência não depende de nada, já que ele é único. Se é Eka, naturalmente tem que ser Satyam, a única verdade. Esse Nityan é Aksharam. Aí ele tirou ali o A, que é a negação, e botou Ksharan significa Nashaha. Aksharan significa Nasha Haritaha. Ou seja, essa expressão Nasha Haritaha significa livre da destruição. Ele não é passível de destruição, ou que dá no mesmo eterno. E Brahma significa não apenas ser eterno, mas fundamentalmente ser todo pervasivo. Isso quer dizer que não há nada onde Brahma não esteja
E não há nada onde Brahma não esteja como ele mesmo. É unicamente ele. Aqui está tendo um intercâmbio aqui entre os termos Brahma e Ishvara, tá? Mas estão aqui significando a mesma coisa. O pessoal chama isso de Saguna Brahma, né? Ishvara, mas basicamente é a mesma coisa. Também pode se falar, não, é Saguna Ishvara ou Nirguna Ishvara. Aqui está se referindo a Nirguna Ishvara, que é na hora que a gente assume que você tem Ishvara aparecendo como forma, aí a gente vai chamar de Saguna Ishvara, tá? Mas fundamentalmente é o mesmo, né? Só que um está sendo visto como a consciência imutável e no outro a consciência associada à Maya, né? Por isso que está gerando todos esses efeitos dos quais o professor Rangiraz aqui está falando. Sem limite de tempo e sem limite de espaço é Tad. Tad é um pronome demonstrativo que se refere a Ishvara. E a Upanishad usa dois pronomes, Tat e Etat. Olha que coisa interessante. Tad, tat significa o quê? O próprio Karanishvara, aquele que a gente achava que era que estava longe, aquele. E no momento que eu digo aquele Karanishvara, o que que fazemos? A gente começa a olhar para cima. É nisso que o Vedanta trata, é desses condicionamentos mentais mais delicados. Você fala, aquele Deus, o Deus, o que que isso quer dizer, aquele Deus? Ele tá em algum outro lugar. Então, às vezes, as pessoas vão comentar sobre Deus, Deus, elas olham para cima, porque elas veem Deus como algo acima delas. Se está acima delas, está em algum local. E é nisso aqui que o Swami vai fazer um comentário, né? A gente começa a olhar para cima, para algum local onde ele vai estar. A Upanishad diz para largarmos esses conceitos religiosos. Por quê? Porque eles são duais, eles já cumpriram o papel deles. Você chegou é a espiritualidade, ou seja, afinal de contas, o que que é Deus e o que que sou eu? Essa que é a grande pergunta da espiritualidade. A religião é um trampolim para a espiritualidade. Não permaneça continuamente no conceito religioso de Ishvara. Todos nós devemos morrer. Bhagwan está lá em Vaikunta, e nós teremos que viajar. Essa que é a ideia das explicações duais, das explicações religiosas. Como é que é isso nas histórias purâmicas do Bhakta, né, do devoto? As histórias que falam do devoto adorando Ishvara. O Bhakta vai morrer. Então, uma carruagem vai chegar. O Bhakta vai entrar na carruagem, deixa todo mundo aqui, ele entra na carruagem e vai até alcançar Bhagawan nesse Loka, Vaikunta. Ele vai estar lá. Ele vai. Bhagavan é Ishvara, geralmente referido como Bhagawan pelos devotos. Tal conceito serve bem quando estamos no plano religioso, mas, uma vez no Vedanta, temos que ir além de todas essas ideias, né? Assim, a Upanishad transmite isso usando dois pronomes. Olha que bacana. Tat e Etat, que estão os dois indicando Ishvara. Como a Upanishad transmite profundamente, aquele Karanishvaraha, aquele é sempre um pronome para uma coisa remota. Ou seja, o quê? Tat, que é aquilo. Tat Karanishvaraha. Tat está se referindo a Ishvara. O que quer dizer Tat? Aquele. Aí agora, no mesmo verso, a escritura vai e usa etat, este. Ela está desconcertando a mente do devoto, está perturbando. Ó, aqui no começo da segunda linha do verso, ó, tad etat satyam. Olha só, é aquele e este verdadeiro. Aquele e este verdadeiro. Ele não está longe. Aonde ele está? É isso que os versos fazem com os condicionamentos da pessoa quando são olhados com cuidado, tá? Então, aquele que é o tat, é sempre um pronome para uma coisa remota. Mas o pronome etat, que está aqui na segunda linha, quando isso é usado, essa coisa não fica remota. Ou seja, algo que está lá e está aqui, está em todo lugar. Ou seja, está intimamente disponível por todo o seu corpo.
É a ciência que você está a experienciar. Você está ciente disso. Essa consciência não é uma parte, não é um produto ou propriedade de alguma coisa. Lembram lá das propriedades da consciência? Ela não é parte, ela não é produto nem propriedade de uma coisa. Pelo contrário, as coisas todas, com todos os atributos das coisas, estão ocorrendo nessa consciência. Elas são a própria consciência aparecendo na consciência, como se fosse uma projeção, e é uma projeção mesmo. Essa consciência é a bênção de Karanishvaraha. É Ishvara aí no que você chama de eu. É a sua própria consciência. Qual? Essa que você usa ordinariamente. Essa que estamos usando para iluminar a nossa mente conversando um com o outro. Muito, muito íntimo. Então, usar tad e etad é muito significativo no mesmo verso. Usar aquele e este está se referindo ao mesmo. Aquele, este Karanishvaraha, está em todas as formas. Quais formas? Simplesmente na forma de tudo. Não há exceções. Está nas formas que você ama intensamente e nas formas que você abomina intensamente, que você acha repulsivas. Tá? É preciso ir além desses gostos e desgostos. Essa é a visão de uma mente equânime. Tá? E aí ele está citando um verso aqui, acredito que seja aqui do Vishnu Stotram, mas não sei. Mas ele traduz aqui, Sarvam Vishnu Mayan Jagat. Quando dizemos isso, você não deve imaginar que Vishnu é um outro modo de se referir a Ishvara, sentado em todos os lugares, né? Sarvam Vishnu Mayan Jagat significa que Vishnu, a consciência, e ele é somente consciência, está aparecendo em toda a criação como diferentes Namarupa, tá? Aqui é como diferentes Namarupa. O Swami está sempre querendo dizer que você só está vendo Ishvara, você só está vendo Vishnu, você só está vendo Brahman, seja lá o nome que você estiver dando aí. Você só está vendo Aksharam. Não há nada além do único. Por isso que ele é o único, por isso que ele é Eka. Não há outro. E na manifestação, muito menos. A manifestação é ele, mas ele não está limitado pela manifestação, né? Eu falei sobre um bhajan, o meu bhajan favorito, que é um canto devocional, né? Só vou lhes dizer a letra. Não vou cantar, pois você vai sair correndo. Então, o Swami deve cantar terrivelmente para estar divertindo as pessoas disso, né? Cuidado com a voz do Swami, né? Aí ele canta aqui, né? Eu não sei o que isso aqui quer dizer, me parece que isso aqui é hindi, e é mesmo, ó. Aí ele vai traduzindo aqui, ó. Esse tu, mesma coisa que em português, em hindi significa você. Ah, que engraçado, né? A língua tem o mesmo ramo, né? Ela vem da mesma origem. Aí ele pega aqui uma parte da música. Raro des me tu. Raro significa todos. Des lugar. Me em. Então, ó, o que que isso quer dizer? Em todos os lugares, ó Senhor, tu estás, né? Raro vês me tu, em todo vês. Vexam significa namarupa. Vexam não se refere apenas a pessoas, se refere a cada mosquito que você mata, século após século. Em todo vexar, incluindo mosquito, está o Senhor. Não estou dizendo o que você deve ou não fazer, matar ou não mosquito. Estou apenas a lhe dizer um fato. Ao ver um mosquito, Deus está lá também. Ramakrishna gostava de falar isso com as formigas, né? Deus está em todos os lugares, inclusive nas formigas. Acho que eles estão querendo dizer para você olhar a relação com tudo isso de um modo muito diferente. Então, como é que ele continua aqui, né? Ele vai citar, ó, uma ode aqui também a Vishnu. Esse Sahasranama não é o suficiente, né? Esse canto aqui dos Puranas não é suficiente
não realmente muito. Uma parte desse verso está dizendo o seguinte aqui, ó, infinitos são teus nomes, mas nós não dispomos de tempo. Ou seja, não temos tempo para ficar se dedicando a isso, né? Não realmente. Então, o que acontece? Nos restringimos a ficar entoando esses cânticos. Com esses cânticos, a gente pode se lembrar, se dedicar, né? Mas, embora os nomes e as formas sejam muitos, tu és único. Quão sublime os grandes Mahatmas terem mantido a grande verdade, mesmo em simples bhajans. Nós cantamos bhajans olhando para os Neivedhyams, que é a comida oferecida, né? Quando terminamos, queremos comer, mas a mais alta espiritualidade está aí, em tudo isso, né? São as comidinhas, ó, é o alimento oferecido como parte de um ritual devocional antes de ser comido pelos participantes desse ritual, né? Então, o Swami está chamando atenção. Acostume-se a ver Ishvara em tudo, principalmente em você mesmo. Se você conseguir enxergar você como Ishvara, vai ser muito fácil ver qualquer coisa como Ishvara. E aqui ele continua, ó. Ele agora está na segunda linha desse verso, aquela expressão que a gente tinha lido um pouquinho antes, ó. Tadetat satyam. Só aquilo, isso, tá? Não se esqueça, é só aquilo, isso é a realidade. Portanto, a Upanishad está dizendo que é o seguinte, que somente aquele Ishvara é o corpo, é o prana, é a fala, é a mente, manaha. Em suma, tudo é somente Ishvara. E ele diz aqui o seguinte, ó, e que aquela verdade, aquela realidade, Tadetat Satyam, ou seja, que é a mesma coisa que este único, o essencial, o, o permanente, o verdadeiro, continua sempre, né? Tadetat satyam, só isso é a realidade. O resto, tudo que você vê na sua vida, mesmo as suas coisas mais queridas, não tem realidade própria. Qual é a definição de realidade? Ter existência própria. O mundo, todo ele, com seus constituintes, não tem uma existência própria. Quando se diz que o mundo é o existir que está no mundo, mas ele não pertence ao mundo. É por isso que eu dou o exemplo. A gente diz assim: o mundo existe. Agora, esse existir, ele não é uma característica e nem é algo pertencente ao mundo. Esse existir é a própria consciência. Lembra que a gente já conseguiu fazer a equivalência entre existência e consciência? Esse existir, ele permeia todo esse mundo, mas ele não pertence ao mundo. Agora, a propriedade do mundo aparecer como algo que aparentemente existe, isso não pertence ao mundo, né? Isso pertence a esse existir, a Ishvara, ao Aksharam, né? Ele não tem existência própria. Os nossos sentidos dizem uma coisa, mas a Escritura está dizendo outra diametralmente oposta. Qual é o exemplo? É um exemplo muito conhecido também, o luar, que é o melhor exemplo. Quais os fundamentos, né? Eu espero que você não tenha esquecido os fundamentos. Quando você vê o luar e diz, luar, essa luz está na Lua, mas evidentemente ela não é da Lua. A gente comete um engano. A gente diz assim: olha só, a lua está iluminando aqui esse campo de noite. Não, não é a lua. A lua só está refletindo a luz do sol. Quem está iluminando é o sol. Quando você vê o luar e diz: olha o luar, essa luz está na lua, mas ela não é da lua. Então nós cometemos, do mesmo modo, um engano. É por isso que a gente diz: Vedanta não muda as nossas experiências. O que o Vedanta quer fazer é mudar as nossas conclusões que são baseadas nas nossas experiências. É isso que o Vedanta faz. Como é que o Vedanta fala de um modo formal sobre isso? O Vedanta chama a experiência de Anubhava e chama a escritura, nesse aspecto específico, de Shruti. Então, através da escritura de Shruti, a gente reinterpreta a nossa experiência. A experiência não é modificada, a nossa compreensão dela é que muda. Então, você vai continuar vendo no ar,
né? Mas você vai entender agora, que nem quando você explica para uma pessoa novinha, uma criança, dizer, não, não é a lua que está iluminando, é o sol refletindo na lua. É a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai reinterpretar a nossa experiência, né, que é toda baseada no nosso instrumento sensorial, à luz das escrituras. É exatamente que nem essa analogia aqui da luz do sol incidindo na lua e perfazendo o que a gente chama de luar. Então, o que o Vedanta quer é mudar as nossas conclusões baseadas nas nossas experiências ordinárias. Nós temos um grupo de experiências ordinárias e o Vedanta quer mudar algumas delas, algumas conclusões que a gente tem. Com base na experiência do luar, o que concluímos? O luar pertence à Lua. Essa conclusão está errada. Com base em olhar o céu, uma montanha, a gente diz a montanha existe. Não, isso está errado. Está errado. A montanha está aparecendo na existência. Ela não tem existência própria. Então, quando você for conversar com as pessoas, você diz assim: olha, isso existe, outra coisa existe, mas no fundo, você já está olhando a sua experiência conforme diz a Escritura. Não, não, nada, nenhum Namarupa tem existência própria. Tudo isso é a mesma existência sendo sobreposta através de um nome de formas, que dá esse aspecto delusório a nós. Então, a gente está praticamente numa esquizofrenia cognitiva. É isso que o Vedanta vem corrigir. A gente está num delírio, num hospício cognitivo, e o Vedanta está vindo corrigir o modo como a gente olha a nossa cognição, o modo como a gente interpreta as nossas experiências. Então, esse tipo de conclusão ela é um erro, né? A experiência não precisa mudar, e ela não muda. Mas a conclusão de que a luz pertence à Lua, apenas essa conclusão precisa ser mudada. Assim sendo, a experiência desse mundo, que a gente chama de mundano, ele vai continuar, não tem problema nenhum com isso. Mas o Vedanta diz: o mundo não existe, o mundo não tem existência própria. A existência dele, ela vem direto de Ishvara. Mas o mundo existe. Quando a gente fala mais o mundo existe, estamos querendo dizer que ele é experienciável. Quando você fala o mundo existe, o Vedanta diz que esse existir, ele está no mundo, mas não pertence ao mundo. Esse existir, essa existência está no mundo de nome e forma, Namarupa, mas não tem nada a ver com o mundo. Portanto, o mundo é uma aparência que não tem existência própria, justamente como o mundo dos sonhos é uma aparência sem existência própria. Quem é que dá existência para o mundo próprio? Próprio é a mente do sonhador, no estado de sonho. Tá? A própria mente do sonhador, ela tece aquelas projeções todas que ocorrem no sonho que a gente diz: olha, é um sonho, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi uma cobra voando, eu vi pessoas que já morreram há muito tempo, todas conversando comigo. Nossa própria mente é que vai tecendo isso. O mundo dos sonhos, ele toma de empréstimo a existência dele ao observador do mundo dos sonhos. A quem? A você. Do mesmo modo, este mundo também toma de empréstimo a sua existência à consciência. A consciência existência. A consciência, especificamente, que é o observador deste mundo. Aqui a gente consegue fazer essa analogia, tá? Se isso estiver difícil de assimilar, pensa no seu sonho. Você sabe o que ocorre no seu sonho. Você é o observador do seu sonho. E muitas vezes no seu sonho, você é ao mesmo tempo o observador e um personagem do sonho. É muito comum ocorrer isso em sonho. Eu estou vendo o meu sonho de fora e eu me vejo como um personagem do sonho. Do que tudo isso é feito? Da sua própria mente sonhadora, né? Dessa consciência que está aí, ordinária, só que agora trabalhando através do corpo sonhador, do Taijasa, que é o corpo que está funcionando no sonho. Assim como o Vishwa é esse corpo aqui, essa estrutura que está funcionando no estado de vigília. Então, você pode fazer essa analogia, está dizendo, tal como eu, consciência, através do experimentador dos sonhos, Taijasa, eu sou a testemunha e o personagem daquele sonho todo, e todo aquele sonho é feito de mim,
A consciência Brahman é a mesma coisa. Ela é esse sonho divino que a gente chama de estado de vigília. Tudo isso aqui é o sonho de Deus. Por isso que tem muitas escrituras que dizem assim: você está vendo esse mundo aí todo, né? Montanhas, florestas, mares, pessoas, cidades. Tudo isso aí é o sonho de Deus, né? É feito do próprio Deus. Essa consciência é o observador último desses sonhos. Toda a consciência de tudo que é possível em termos sencientes nesse mundo se deve a essa consciência, tal como você é a consciência última do seu sonho. É uma boa analogia, né? Você entender isso aqui tudo como sonho de Deus, como falam várias escrituras, em várias culturas, né? De vários matizes religiosos. Portanto, vem aquela famosa frase de Shankaracharya, Brahma Satyam Jagat Mithya. O mundo, né, Jagat Mithya, o mundo é mithya, ele não tem realidade própria. Às vezes as pessoas dizem, ele é uma ilusão. Brahma Satyam, Brahma é a verdade. Brahma é a verdade, o mundo é uma ilusão. Mithya significa uma aparência. Esse mundo que você vê é meramente ilusório, é uma aparência e que surge sendo totalmente permeada por Ishvara. E, em última instância, sendo o próprio Ishvara. O conhecimento da verdade é você saber quem você é, que só existe isso, que é o que você é, né? E você pode saber disso. O conhecimento da verdade é o objetivo da espiritualidade, né? Agora o Swami continua. Tad Amritam. Tad é aquele. Amritam é o quê? É aquele que é eterno. É o que ele diz aqui, ó. De novo, o que é o Tad? É o mesmo pronome. É o mesmo que Karanishvaraha, né? É aquele, em tradução literal seria aquele eterno, aquele que não morre, né? Amritam, aquele que está sempre vivo, que não chega a um fim. Então, Tad significa o quê? Esse tal Karanishvaraha, ele é Amritam. Amritam significa eterno, mesma coisa que Nityam. E qual é o objetivo de um buscador espiritual? Em Gnana Yoga, essa é a descoberta. Qual? Prestar atenção a essa verdade que já está aí. É uma descoberta. Algo é descoberto. Algo estava coberto, oculto, e é descoberto. Exatamente como tem algo embaixo da sua coberta na cama, tem um pente ali, e você está procurando o pente. Aí você vai lá, puxa aquela coberta e você vê o pente ali. Já está lá há muito tempo, você deixou lá. Então, tudo isso que a gente está falando aqui já está sempre aí. É apenas o que você faz? É descobrir, orientado pela escritura, né? Isso, Gnana Yoga, então, não se refere a falar de algo novo e nem te mostrar algo que de repente apareceu. Não, é de algo que sempre foi assim. É uma descoberta. Prestar atenção a esta verdade, né? Que só há isso, só essa verdade. E essa verdade é você. O conhecimento da verdade é o objetivo da espiritualidade. Todas as outras ciências materiais, inclusive as ciências que lidam com a materialidade sutil, como a psicologia, a psiquiatria, todas elas ficam às voltas com namirupa aparentes, com os nomes e formas, que são apenas aparências. Quer se trate de química, física, astronomia ou ciências médicas, todas elas estão a analisar Nitya Namarupa, apenas a matéria, né? É um Namarupa que é apenas uma aparência. É por isso que elas nunca serão capazes de chegar à verdade. Investigue sobre essa verdade. Não é isso, investigar sobre a verdade. O que é que eu tenho a ver com essa verdade? Né? É isso que o Gnana Yoga quer te mostrar. A verdade de quê? Da consciência, Chaitanyam. Essa que é a verdade última. Karanishvaraha é o objetivo do buscador espiritual. E por que eu devo fazer isso? Lembre-se, enquanto você permanecer agarrado a esse mundo de efeitos, né?
a esse mundo que é meramente aparências, qual é que vai ser o problema? Esse mundo de aparências, né, que é um efeito Karya Prapancha, ele é simplesmente nome e forma. Uma das características dele é que ele é fugaz. É como se você estivesse tentando sentar numa cadeira de papelão. Você nunca vai ter paz, segurança e felicidade agarrando-se a esse mundo de efeitos, que é meramente um efeito, é meramente uma aparência. Use esse mundo de efeitos, de aparências, para as transações que estão aí incluídas no desdobrar do seu parábito da karma, ou seja, nessa vida que você está levando agora. Você tem várias transações, tem com familiares, tem com você mesmo, tem com pessoas que você conhece, situações pelas quais você passa. Use para isso, isso é que são as transações. Mas, para a paz, segurança e felicidade, agarre-se ao Karana Prapancha, a causa desse mundo, não ao efeito. Quem diz isso? A Escritura, que é o nosso meio de conhecimento fundamental. A Upanishad diz. Aí o verso termina com isso aqui, ó. Tad Vedavyam. Essa é a sua meta a ser atingida. Vedavyam significa a meta a ser atingida. Qual é o objetivo? Ei, estudante, preste atenção. Karanishvaraha é o seu objetivo de vida. Você tem que ver, afinal de contas, o que é você e Deus. Não, não dá para ficar, né, num caminho realmente da espiritualidade, você ficar vendo Deus lá e você aqui. Isso para o Upanishad, para o Vedanta, não faz sentido nenhum. Então, o Swami, ele agora ele vai fazer uma exortação, né? Ele vai fazer uma exortação para que o estudante foque em Karanishvaraha, em Brahman, em si mesmo, em última instância, como seu próprio objetivo de vida, né? Aqui a gente está tudo baseado em escritura. Tem pessoas que estudam a fundo física, etc., e quando elas adicionam, né, o conhecimento escritural, está baseado na escritura, que há consciência por trás de tudo, eles entendem aquelas equações de um outro modo, né, e de um modo que faz muito sentido. Se você na sua vida for incluindo o que você é em todas as suas relações elas vão ter uma característica e uma qualidade, um aroma, né? Uma fragrância completamente diferente. É você que vai estar sabendo que você está dando qualidade àquilo. É aí que você entende o quanto de você pode fazer em cima de tudo o que você vai vivendo, né? O quanto de você começa a aparecer ali claramente. Por isso que o Swami exorta tanto, né, o estudante a não se desviar desse objetivo. O objetivo é você saber o que que você é. O que que eu sou mesmo, na verdade? Será que eu venho, vou para algum lugar? Eu sou relativo a algum lugar? Tem sempre essa pergunta clássica, né, que se faz. Quem somos? Para onde iremos? O Vedanta tem a resposta. A resposta é você olhar para você mesmo, né? A partir dali, tudo que você olhar em volta, você vai colorir com a verdade que você é, né? Você vai emprestar a sua verdade para aquilo, aquilo vai ser olhado com olhos da verdade. Então, o Swami, ele tem aqui uns dois parágrafos onde ele é bastante exortativo, né? Talvez porque ele tenha visto muita gente ou desistir ou se desviar desse tipo de estudo, porque é um estudo que demanda muito da gente. Ele acaba citando aqui uns versos do Bhaja Govinda, de Sri Shankaracharya. Shankaracharya compôs isso quando ele viu se banhando nas águas de um rio, né? Naquele sistema indiano, que são as escadarias, os caras fazem as orações, e depois se banha na água. É um ritual bastante conhecido. Ele estava vendo um velho professor de sânscrito, já bem velhinho, né? Certamente bem próximo. E ele estava preocupado com o quê, esse velho professor? Em ficar recordando as regras gramaticais de sânscrito
que chega a ser um nível até mais intenso que o português. São muitas e muitas e muitas regras. E aquilo chocou a ele. Ele disse: Puxa, como é que um homem desse, com esse conhecimento, nesse estado de vida, está preocupado com isso que ele ensinou a vida toda? Por que que ele não está fazendo o ritual certo? Por que que ele não está se voltando para o Senhor? Então ele compôs esses versos muito famosos, né? Que foram chamados, né, o conjunto deles de Bhaja Govinda, ou seja, reverencie o Senhor, adore o Senhor, né? Esses versos dizem o seguinte, olha: louve Govinda, né? Louve o Senhor. Louve Govinda, louve Govinda, louve Govinda, ó tolo, né? Não faça isso no final da sua vida que você está fazendo. Louve a Deus, volte para Deus. As regras gramaticais não vão te salvar no momento da sua morte. Não é isso que vai te salvar. Isso você viu a vida toda, né? Então o Swami aqui ele faz uma exortação. Ele diz assim: Govindam Bhajan Mudhamate. O que que ele está querendo dizer aqui? Honrem o Senhor, voltem-se para o Senhor. Mudhamate, ó tolos. Estão acordados? Estão prestando atenção? Qual é a coisa aqui, né? Nós temos uma lista diária dos nossos afazeres. Nós temos uma lista de tudo o que temos que fazer. E a gente se lembra disso todo dia. Agora, o computador também nos lembra os compromissos de hoje. E temos todo tipo de compromisso. Queremos nos encontrar com todo tipo de pessoas. Mas nessa lista, geralmente falta uma coisa. Ou mesmo, se acrescentarmos essa coisa à lista, em última análise, não teremos um tempo somente para ela. Não teremos um tempo reservado para ela. Sempre que queremos deixar algo de lado por causa dos nossos compromissos, o que é que nós deixamos? Deixamos de lado a púdia da manhã, né? A prostração devocional. Aqui ele está falando especificamente da cultura védica. Ele está se referindo a estudantes que seguem o Veda, né? Essa que é a ideia dele, né? Mas aqui a gente pode fazer uma analogia, né? Nós não seguimos a cultura védica, mas todo dia você ter algum contato com as escrituras, reservar pelo menos algum horário para ler a escritura com cuidado, nem que seja um parágrafo, e refletir cuidadosamente, né? Honrar a Deus através do Karma Yoga, né? Para quem medita, fazer uma Upasana Yoga, que é uma Upasana devocional, né? É uma honra a Deus aparecendo sob a forma de várias deidades, né? A gente pode fazer a nossa parte aqui também na nossa cultura, com as devidas adaptações, mas aqui ele está falando para estudantes que estão numa cultura védica mesmo, né? Que seguem o Veda, que estão ali naqueles 4 livros do Veda, né? Então, o que que ele diz? Ele diz, puxa, a primeira coisa que a gente deixa de lado é a puja, né? A gente, em vez de acordar e fazer a puja, já nos engajamos em outra coisa. Largamos o Sandhya Vandanam. A gente não quer, né, passar os nossos filhos por uma iniciação védica, que é o Sandhya Vandanam. A gente deixa de lado a oração. A primeira coisa que abandonamos é aquela a ser verdadeiramente buscada e cultivada. Chama-se a isto de alucinação da humanidade, né? A palavra em inglês usada aqui era delusion, e delusion em inglês não é meramente uma ilusão, é uma coisa que beira uma miragem, uma alucinação mesmo. É a alucinação cognitiva que a gente falou um pouco acima, né? Chama-se a isto de alucinação da humanidade, procurar apenas nomes e formas, apenas coisas voláteis. Então, ele fala aqui o verso, ó tolo, né? O Shankara conversando, né? Falando mentalmente com o velho professor de sânscrito, né? Ó tolo, reverencia a Deus, né? Reverencia a Deus, não faça esse papel de tolo. O que você está dispensando não é para ser dispensado, né? E aí ele cita aqui o final do verso, né? O final do verso é aquilo que a gente viu. As regras gramaticais não vão salvar você, né? E aí ele termina aqui, né? No momento da sua morte. Você não vai ser salvo por nenhum Namarupa. Olha, não vai ser salvo
por familiares, pela medicina. Uma hora, para você, a coisa vai acabar mesmo, enquanto personalidade. O que você está dispensando não é para ser dispensado. Na UTI, os médicos dizem: estamos contigo. Agora, veja, na UTI é quando não tem mais ninguém perto, né? Porque não é permitido. Você está lá entregue a você mesmo aos cuidados de Namarupas. Então, o que que você espera disso? Você espera que algum Namarupa vai salvar algo, algum outro Namarupa no momento desse? Claro que não. Todo Namarupa é perecível. Então, por que que não buscar o que que você é, para que essa certeza, essa, essa, essa convicção, no momento desse, por exemplo, te dê uma estabilidade inabalável? Porque você sabe que, no fundo, nada vai acontecer com você. E melhor ainda, você vê os médicos, você sabe que nada vai acontecer com eles também. Era o que que Krishna disse para Arjuna. No começo, Krishna, lá no campo de batalha de Kurukshetra, ele tentou passar direto pelo problema de Arjuna, porque a ideia dele ali é que o general dele tinha que lutar e não ter uma aula de Gnana Yoga numa situação daquela. Ele ensinou Gnana Yoga para Arjuna porque Arjuna empacou mesmo. Arjuna estava numa questão seriamente existencial. Mas o que que ele disse para Arjuna no começo? Ele disse assim: você está vendo todos esses acharyas do outro lado, todos esses kshatris? Nenhum deles jamais veio à existência. Eles, na verdade, não são essas formas. Eles não morrerão, né? Não, sequer eles estão existindo assim. Isso é meramente uma ilusão. Por que que você se preocupa com eles? Né? Eles não morrerão, você não vai conseguir matá-los, na verdade. Né? Nós estamos aqui no campo de encenação. Esse é o drama da vida manifesta. Né? Mas, na verdade, não vai haver problema nenhum. É o que está sendo, é o que está sendo mostrado aqui. No momento desse, você olhar para você, olhar em volta e ver que nem você e nenhum daqueles médicos, nem dos familiares, na verdade, serão tocados por nada. Essa é a ideia da pureza de Brahman, né? De Brahman não ter máculas. Não tem nada a ver com moral isso. É que não é atingido por nada de Namarupa, por nada de Mithya. Não há máculas, né? Não há nada de Mithya que consiga limitar a existência que você é. Você é intocável. Você não é um corpo, você não é uma mente, né? Você não é o seu estoque de karma, você não é o seu corpo causal, não é esse monte de funções fisiológicas do seu corpo, não é o que que você acha que deve ocorrer ou não com você. Você está sempre aí como que você é, autoluminoso, né? Então, nesse momento, ninguém mais estará por perto. Aí é que a gente vê se esse tipo de ensino deu resultado ou não. O único que lhe dará um senso de realização e completude será apenas aquele Govinda, aquele Karanishwara, aquele Brahman, aquele Aksharam, Vishnu, Deus, o nome que você quiser dar, número, como Balsekar gostava de falar, né? No apontamento direto dele, eu prefiro a palavra número, porque ela é abstrata demais, não tem nada agarrado a ela, né? Não existe um antinúmero. Você não consegue definir número. Como é que você vai conseguir falar direito de número, né? Por isso que ele gostava dessa palavra. Será apenas essa consciência que você é, que você procurou e descobriu em seu próprio coração. Só há isso, inclusive como você mesmo, né? Essa é a grande compreensão da mente de algo que não vem dela. Ela simplesmente reflete esse conhecimento. Só isso. Ela está em tal posição que tem uma hora que a ficha cai. Ela reflete com clareza, com uma clareza inquestionável esse conhecimento. É quando as pessoas dizem a ficha cai. Entendi. Entendi? Não é porque você ficou raciocinando em cima disso. É porque a sua mente foi sendo limpada pelo meio de conhecimento que é o Vedanta, de tal forma que você consegue apanhar esse conhecimento. E agora, com a mente, você consegue falar usando palavras, nem que seja negando tudo que você conhece, né? Mas é isso que acontece, né? Só isso que você descobriu como você mesmo em seu próprio coração, nas profundezas de si mesmo, como o seu próprio ser, é que te salvará. Por que que vai te salvar? Porque é imperecível. Não há por que ter medo.
Só Govinda salvará. Mas agora, infelizmente, nós não temos tempo para Govinda. A própria vida mundana tornou-se Govinda. Nós ficamos idolatrando, adorando a nossa própria vida mundana, que se caracteriza por mitiar, por namarupa, se caracteriza pela fugacidade. É isso que a nossa sociedade faz, e muitas outras. Tudo bem, ele continua. Tad Vedavyam Somya. Nunca dê desculpas na vida. Você deve fazer o japa. A gente deve ler isso todo dia, refletir sobre, ter tempo para oração. Você deve ter tempo para a aula que devem ser assistidas. E deve ter tempo para rever entre duas aulas dominicais também. Né? Está falando aqui que a aula deve ser no domingo. Nunca dê uma desculpa. Você vai se arrepender ao fim de sua vida. Aqui ele bota umas cores meio fortes, né? É claro que tem aqui um bastante exagero, mas é uma exortação que ele está fazendo. O arrependimento não trará a vida de volta, né? Essa vida, onde isso podia ter sido elucidado. Ok, no próximo nascimento a gente pode ver isso. Verdade, mas não fale assim. O que que a gente sabe do próximo nascimento? Aí ele pega no pesado aqui, né? No próximo nascimento, você pode vir como um cavalo ou um burro. Como é que se sabe qual será o próximo nascimento? Portanto, é melhor cuidar disso agora. Isso que importa. Melhor cuidar disso agora. Não o que que vai ocorrer depois ou antes, se você vai vir como uma formiga, um sol, um Deus, não interessa. O Vedanta está interessado na sua vida ordinária, analisada conforme as escrituras, porque esse tipo de análise vai preparar sua mente para que essa revelação ocorra, para que ela venha com uma compreensão profunda e da qual você nunca mais é, vai ficar ausente, vamos dizer assim. É uma compreensão na qual você estará o tempo todo, tá? É melhor cuidar disso agora. Aí ele pegou essa palavra aqui, é a última palavra do verso 2. Vidhi. Vidhi significa que você possa atingir o objetivo. Vidhi é um verbo que quer dizer golpear ou acertar, tá? Eu vou parar por aqui no próximo encontro, que não vai ser nessa quinta, porque nessa quinta vai estar ocorrendo o seminário lá em Joanópolis, vai ser na outra, já vai ser na segunda semana de março. Então, o próximo encontro, eu vou ver a data aqui, ó. Próximo encontro vai ser no dia, vai ser no dia 6, 13 de março. Quinta-feira, 13 de março, é o próximo encontro, onde a gente vai entrar num dos versos mais famosos de todas as Upanishads, que é quando o ensino, todo o processo do ensino e a realização é comparado à arqueria, ao lançamento do arco e flecha. Esse é um exemplo clássico. Tá? Eu vou ler só o verso. Tomando-se o arco, que é a grande arma das Upanishads, deve-se nesse arco colocar a flecha afiada pela meditação puxando-a, ó adorável, com a mente fixada naquele Brahman, atinja o alvo, que é efetivamente o imperecível, tá? Isso é uma das analogias mais conhecidas, mais famosas e mais bonitas das Upanishads. Terceiro verso do segunda parte, segunda sessão do segundo capítulo da Mundaka Upanishad. Tranquilo, gente? Então, alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, né? Então, terminamos por aqui. Um bom carnaval para todos, bom seminário. E é isso. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Gratidão ao Dakshinamurti, gratidão ao Vedanta e gratidão à nossa compreensão disso tudo. Até a próxima, pessoal. Olá!
Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.